E no vídeo de hoje eu vou estar te contando 10 mentirinhas que o povo, que as pessoas costumam falar sobre Portugal que só servem para o quê? Confundir sua cabeça. Então fica comigo porque eu vou contar elas por ordem de importância, começando da mais simples até a mais cabulosa, digamos assim, aqueles mitos que todo mundo fala: oh meu Deus, minha vida em Portugal não vai dar certo por conta disso, daquilo. Hoje eu vou estar vindo aqui te desmistificar, te esclarecer, tirar todas as suas dúvidas sobre esses famosos contos portugueses que, olha, não existem e só servem para atrapalhar a sua vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Placide e você está no canal de Malas para Portugal. E a grande primeira mentira que a gente escuta muito é: olha, fui para Portugal e não encontrei trabalho. Não existe trabalho em Portugal e eu vou te contar aqui e te mostrar na prática como isso é mentira. Para quem já me conhece, para quem já me acompanha, todos os dias no Instagram, eu posto ali de 3 a 4 vagas de trabalho de segunda a sexta, mostrando para vocês justamente o quanto isso é uma falácia. Portugal está cheio de oportunidades de norte a sul e aceita sim imigrantes recém-chegados, e nós brasileiros temos em Portugal uma chance de recomeçar profissionalmente nossas carreiras. E olha, não para por aí não. Se você já segue aqui o canal, você já deve ter visto uns vídeos que eu lancei alguns dias atrás aí, te mostrando como encontrar empregos em Portugal ainda estando no Brasil. Para você ter uma ideia de qual é o tamanho da necessidade de Portugal em estar trazendo mão de obra de fora para estar trabalhando dentro de Portugal. Então tem gente que consegue estar vindo para Portugal já empregado, tamanha é a oferta e as possibilidades. Mas como aqui eu só trabalho com fatos, eu vou estar deixando aqui no cantinho da tela algumas oportunidades para que vocês possam ver com seus próprios olhos. E olha, se você ainda está no Brasil procurando uma oportunidade, um recomeço em Portugal, veja com bastante carinho esse vídeo que eu vou estar deixando na descrição, aqui no link da descrição. Se você ainda está no Brasil procurando vagas de trabalho, um recomeço em Portugal, considere já vir com emprego. Você pode já vir, inclusive, legalizado através de um visto de trabalho que vai facilitar muito a sua vida. Então, por que não tentar? Portugal realmente tem um grande número de ofertas de trabalho. A gente vê todos os dias nas mídias publicações como: olha, a gente vai fazer feira de recrutamento no Brasil. O presidente de Portugal está assinando o visto de trabalho, tudo para trazer uma maior mão de obra do Brasil para Portugal. Então, por que a sua não pode ser uma dessas vagas? Eu tenho certeza que se você seguir as dicas que eu estou passando no vídeo e me seguir no Instagram, que é @CamilaPlacide, eu vou estar deixando aqui no cantinho da tela, você todos os dias vai ter acesso a vagas que estão aí disponíveis e eu tenho certeza que uma delas pode ser sua. Mas, mais do que te dar acesso a determinadas vagas, eu te dou a vara, eu te ensino a pescar. Você vai conseguir sozinho procurar por excelentes oportunidades profissionais e quem sabe já chegar em Portugal empregado. E a segunda grande mentira que me preocupa muito é: todo brasileiro quer te ver bem, quer te ver crescendo em Portugal e quer te ajudar. E olha, isso não é uma verdade. Eu tenho visto e recebido muitos relatos de brasileiros que sofrem na mão de brasileiros golpes, crimes. Então, primeira coisa que eu tenho para te falar sobre isso: atenção a quem você abre a sua vida. No processo de imigração, ele é um processo muito sozinho, você fica muito solitária. E muitas pessoas, quando se sentem sozinhos, acabam abrindo a guarda, entrando em grupos, fazendo amizade com qualquer... Sabe esses grupos de WhatsApp, de Telegram? A procura de amigos, de um conhecido, de alguém que possa, digamos assim, amenizar essa carência que a pessoa está sentindo da solidão no processo de imigração. E o que eu tenho para falar para você é: tome muito cuidado. O que a gente mais vê em Portugal é brasileiro querendo dar golpe em brasileiro. Se for para começar a procurar por uma ajuda, que tal começar procurando por um amigo português? Pode ser aí muito melhor, porque olha, o que eu recebo de informações de gente que tomou golpe de relocation, participou de evento online e não teve sucesso, pagou documento e não teve documento, contratou hospedagem na casa de amigos brasileiros e quando chegou não tinha hospedagem. É cada relato que eu falo: olha, foque no seu processo de imigração, não abra a sua vida para qualquer um, se fortaleça, porque quando a gente está fortalecido com a nossa saúde física e mental em dia, a gente não tem tanta carência e tanta necessidade de se apegar a qualquer pessoa que aparece na nossa frente. Então, filtrem, atenção com quem vocês deixam entrar na sua vida e atenção com os brasileiros. Tem muito brasileiro por aí que está vestido com aquela cara de anjinho, que parece assim o símbolo da esperança, mas no final só está pensando em como ele pode te arrancar um pouquinho de dinheiro.
muita atenção. E a terceira grande falácia que eu fico muito, mas muito brava, que eu sempre escuto, é que Portugal tem o salário mais baixo da Europa. E não, gente, isso é uma mentira danada, e eu vou estar mostrando aqui com fatos como é errado e como é mentiroso. E quem te fala isso fala, olha, você está equivocado, porque agora você vai ter para contra-argumentar quando uma pessoa vier com esse blá 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 pra cima de você. De fato, Portugal não tem o salário mais alto da Europa. Existem países como a Alemanha que paga-se muito mais e muito melhor do que Portugal. Isso é um fato, eu não estou aqui discutindo quem paga mais. A grande falácia é que Portugal é o menor salário da Europa. E isso não é verdade. Eu vou estar mostrando e deixando aqui nos cantinhos da tela, eu trouxe até a minha colinha, quais são os salários desses 3 próximos países. Então, olha, o salário mínimo na Turquia é de 328 euros. 328 euros. O salário mínimo na Croácia é de 623 euros. E o salário mínimo da Polônia atualmente está em 654 euros. Veja, todos eles são bem abaixo que o salário de Portugal, que hoje o salário mínimo em Portugal atualmente está em 705 euros. O que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, Portugal, ele tem oferta de trabalho, facilita a sua legalização, faz com que nós, imigrantes brasileiros, possamos dar entrada na nossa cidadania, ainda que a gente tenha entrado como turista, o que não é a forma correta de se entrar no país, mas ainda que você tenha entrado em Portugal enquanto turista, você consegue sua legalização. Tem benefícios. Benefícios que eu estou dizendo é como um vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, falando que se você se ofertar morar e trabalhar no interior de Portugal, você pode ganhar um benefício de 4.800 euros. Tem benefício para você abrir sua empresa. Tem benefício para sua família, caso você seja uma família de baixa renda, para você estar colocando seus filhos na faculdade. É uma série de benefícios financeiros para que nós, imigrantes, possamos estar vivendo bem no país. E ainda vai descer a boca falando que Portugal é o menor salário mínimo da Europa? Gente, não é. Não deixem que essa mentira se alastre. O salário mínimo de Portugal é o salário mínimo de 705 euros, mas tem uma série de outros países que se paga muito menos do que 705 euros. Não é o maior? Correto, não é o maior salário da Europa. Existem países que pagam muito melhor, como é o caso da Alemanha. Mas na Alemanha, será que você que é um imigrante brasileiro consegue se legalizar? Será que você consegue viver legalmente dentro da Alemanha se você chegar lá e falar, opa, quero viver aqui hoje, por favor, me paguem o seu maior salário? Acho que não, né? A Alemanha não está de portas abertas para te receber como Portugal está. Então, sempre coloque na balança o que vale mais. Você ter um salário, o maior salário da Europa, ou ter todas essas condições de vida e ainda ter um salário que, digamos assim, é um salário que te dá uma boa qualidade de vida, um bom poder aquisitivo, porque olha, uma das coisas que eu falo muito no meu Instagram é sobre o poder de compra que se tem em Portugal. Então, vale aí o questionamento, coloca na sua balança o que vale mais para você ou não. E vamos para a quarta mentira. E a quarta grande mentira que eu sempre escuto brasileiros falando por aí é: olha, vem tranquilo para Portugal, que em Portugal tudo é de graça. Não, gente, nada é de graça em Portugal. Aqui a gente vive em base de trocas. Aqui, inclusive, serviços públicos são pagos. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Universidades públicas no Brasil são completamente gratuitas. Você faz um processo seletivo e entrando você tem acesso àquela vaga normalmente. Em Portugal não funciona bem assim. Você tem as faculdades e as universidades públicas. Inclusive eu coloquei um artigo no meu Instagram contando 6 universidades em Portugal que foram premiadas como as melhores do mundo. Estão no ranking das 1000 melhores faculdades e universidades do mundo. Quer dizer, já pensou como é que seria para você, imigrante, estar colocando um filho seu entre as 1000 melhores faculdades do mundo? Gente, não tem nem como explicar a satisfação de um pai em colocar o seu filho, ou de uma mãe em colocar o seu filho, em matricular o seu filho em uma das 1000 melhores faculdades do mundo. Pois é, mas em Portugal, apesar de você conseguir uma vaga numa escola pública, existe uma palavrinha chamada propina. Eu sei que no Brasil isso é conhecido como crime, algo ilegal, mas em Portugal significa mensalidade. É uma mensalidade que você vai ter que pagar para o seu filho poder frequentar a escola de ensino superior. Camila, mas isso é só para faculdade? Não, gente, isso não é só para faculdade. Serve para qualquer grau, ensino médio, creches. Quando o seu filho passa a frequentar uma escola pública em Portugal, você tem que pagar propina. E de quanto é esse valor? A média numa universidade pública aí está em 600 euros ao ano.
Isso significa que você e sua família vão gastar uma faixa de 60 euros aí por mês para tá colocando o seu filho numa escola de ensino superior que é uma das ranqueadas entre as 1000 melhores do mundo. Então, olha, vale muito a pena, né? É um custo muito mais acessível do que se existe no Brasil, mas você vai pagar por isso. Da mesma forma, acontece com outros serviços, por exemplo, serviço público em hospital. Quando você precisa estar indo até um hospital público, você vai pagar pelo seu atendimento. E aqui uma família que ganha apenas um salário mínimo vai sim ter que declarar seu imposto de renda. É normal, as pessoas pagam para que elas tenham uma boa qualidade de vida, que é isso que Portugal te oferece. Então fiquem atentos e fiquem ligados, porque isso é uma falácia. Tudo que você usar efetivamente em Portugal, você vai pagar por isso. Olha, e eu vou estar fazendo aqui uma breve pausa nas mentirinhas que nós estamos trazendo à luz da verdade, para te fazer uma pergunta. Esse conteúdo aqui não é um conteúdo de altíssimo valor? Tenho certeza que quando você chega em Portugal, tendo isso bem às claras, isso vai facilitar muito a sua vida e vai impedir que você caia em golpes, em falácias. Então eu estou trazendo aqui um conteúdo de altíssimo valor que vai estar te ajudando a estabelecer uma vida de mais qualidade dentro de Portugal. Então, por favor, para esse momento, esse vídeo, curte aqui, é um botão que está um joinha assim, aqui na descrição. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, vai ter um botão vermelhinho no cantinho da sua tela aqui, clique em inscrever. Se ele não tiver vermelho, se ele tiver cinza, significa que você já é inscrito, então você não precisa estar clicando. Mas caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa todas as notificações. Eu estou aqui ao vivo no chat, tirando todas as suas dúvidas e trazendo conteúdos que vão agregar valor na sua vida. Então vamos comigo. Agora, a quinta mentira que eu mais fico doida é quando falam que Portugal é o Brasil na Europa. Gente, apesar de nós sermos países irmãos e o povo português ser um grande adepto da cultura brasileira, não é nada incomum você estar passando num restaurante e você escutar um funk, uma música popular brasileira. Também eles gostam de provar a nossa culinária. Eles querem estar inseridos. O povo português gosta da cultura brasileira porque nós somos considerados como países irmãos. Porém, Brasil e Portugal não são nada parecidos, tá? Eu coloco todos os dias no meu Instagram um negócio chamado Quiz Portugal. Todo mundo fala assim, olha, é muito simples, é português em Portugal e é português no Brasil, é a mesma língua e tá tudo jóia. Só que não é assim que funciona. Apesar de ser português em Portugal, as diferenças na língua são gritantes. E se você não se adaptar, você provavelmente na sua primeira semana em Portugal ou nos seus primeiros dias em Portugal, não vai entender nada do que estão falando por aí. Inclusive nas atividades mais simples, que é ir tomar um café, por exemplo, na cafeteria da esquina da sua casa. Você não vai conseguir pedir um café, porque você não vai entender o linguajar. E isso é só o começo, tá, gente? Tem muita coisa que é diferente entre Brasil e Portugal, tô citando apenas um exemplo. Mas a forma de trabalho é diferente. Se você vier para Portugal achando que aqui 8 horas de trabalho, você vai trabalhar ali 2, 3 horinhas e vai fazer corpo mole no celular, no banheiro, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum, porque aqui 8 horas de trabalho são 8 horas de trabalho. É ali, ó, trabalho duro. Você está pagando para gerar uma alta rentabilidade e produtividade para a empresa. Você está sendo pago por isso. Então você vai ter que fazer valer essas 8 horas de trabalho sem desperdício. E por aí vai. São alguns exemplos de culturas que são diferentes. Então quando você vier para Portugal, venha com a mente aberta, com a cabeça aberta de que é preciso se adaptar. Tem certas coisas que existem no Brasil que você nunca vai encontrar em Portugal. Se você ficar pensando, nossa, eu vou encontrar em Portugal o meu produto para alisar cabelo que eu tinha no Brasil. Ou, nossa, eu vou encontrar em Portugal a minha pamonha doce que eu comia no Brasil, vai ser uma delícia. Você não vai se dar bem em Portugal. Aqui você tem que vir com outra cabeça, você tem que vir com a cabeça de querer saborear e conhecer a nova cultura. Porque, olha, é encantadora, isso eu te garanto. E agora vamos à próxima grande mentira e falácia, que é português não gosta de brasileiro. Gente, há algum tempo a gente tem visto um grande número de brasileiros imigrarem para Portugal. Pelos dados que eu tirei do CEF, somente no ano passado, 30% de todos os imigrantes já legalizados em Portugal eram brasileiros. E isso não está contando imigrantes que estejam em fase de legalização ou de cidadania. O que tem acontecido? Com o aumento da chegada dos brasileiros, tem-se havido mais queixas de xenofobia, de racismo, como foi o caso que nós vimos dos filhos da Giovanna Elba há umas 2 semanas atrás. E realmente esses casos existem, mas olha, eles são pontuais, eles não representam todo o país. A grande questão que nós precisamos pensar é que português ama brasileiro.
A gente tem uma cultura ali muito similar, uma cultura que eu quero dizer, eles gostam de estar inseridos dentro da cultura brasileira. Nós somos considerados países irmãos. Portugal sempre recebeu brasileiros de braços abertos. A grande questão é que muitos brasileiros, quando chegam em Portugal, abusam dessa boa vontade do povo português em estar querendo ofertar aí um trabalho, condições de legalização. E aí eles encontram aquele famoso malandro. E isso não representa o nosso povo brasileiro. O brasileiro não é isso. Mas em função de alguns brasileiros que fazem esse tipo de malandragem em Portugal, o resto dos brasileiros acabam, digamos assim, pagando a conta. Então, com o aumento do número de brasileiros vivendo em Portugal, tiveram um aumento de casos de golpes, de fraudes, de gente que entra na casa e fala, olha, te acerta o aluguel mês que vem, não paga, e vai embora, destrói todo o imóvel. Tem gente que fala, olha, me contrata, eu só preciso de uma oportunidade de trabalho. O cara vai lá e dá a oportunidade de trabalho. No dia seguinte, o cara lá tá sentado, não tá fazendo nada do que ele se comprometeu a fazer. Ou ele faz de tudo só para conseguir o documento dele, depois, ó, rapa fora. Então tá cheio de casos assim. Então, na realidade, não é que o povo português não gosta do povo brasileiro. O povo português não gosta de malandragem. Eles são muito transparentes, muito... é o que é certo é o que é certo, a verdade é a verdade, eles valorizam muito a verdade. Então atenção com essas questões, porque assim, sempre que você for pilantra, mau caráter ou tentar enganar um português, eles vão te devolver com agressividade. E você está num território que não é seu, então ó, alerta, não vá para Portugal para sujar o nome de nós brasileiros. Vá para Portugal se você tem intenção de levar trabalho, boa fé, boas condições, se você está procurando ser uma boa pessoa em Portugal. Caso você não esteja procurando, você queira malandragem, pilantragem, vou te fazer um pedido, não sai nem da sua casa, porque Portugal realmente não é para você e você vai ser o quê? Castigado por Portugal. Porque português não dá mole quando se trata de malandragem, viu? Atenção. E a outra grande mentira que eu tenho escutado por aí é, olha, em Portugal você não consegue guardar um centavo. E, gente, isso é uma grande falácia. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Se você fosse imigrante nos Estados Unidos, sem planejamento financeiro, você conseguiria guardar algum dinheiro? Não, né? Se você continuasse sendo um residente dentro do Brasil, um brasileiro que continuasse morando no Brasil, sem planejamento financeiro, você conseguiria guardar algum dinheiro? Eu acho que não, né? Então a questão não está em Portugal, ser possível ou não ser possível guardar dinheiro. O que eu tenho para falar para vocês é que o poder de compra em Portugal, ele é realmente enorme. E isso espanta muito e fascina muito nós brasileiros, que muitas vezes quando chegamos do Brasil em Portugal, a gente se encanta, porque no Brasil você vai comprar uma camiseta da Adidas, é uma pequena fortuna. E em Portugal, com 5, 6, com 7 euros você consegue estar comprando uma camiseta da Adidas. Então você fica deslumbrado. Então o que acontece? Você vai lá, arruma o seu empreguinho e sobra lá no mês para você 200, 300, 400 euros. E aí você já logo pensa, bora comprar? Bora gastar? Vamos sair? E olha, com essa mentalidade, você nunca vai conseguir guardar nenhum dinheiro. Então assim, meu conselho para você é, faça o seu processo de imigração para Portugal com planejamento financeiro. Viva conforme as suas condições dentro de Portugal, porque senão você nunca vai conseguir fazer nenhuma reserva financeira. É possível sim fazer reserva financeira em Portugal com planejamento financeiro, com metas de curto e de longo prazo. Estabeleça metas para sua família, quanto é que vocês podem gastar, o que é que vocês vão estar comprando, o que é que vocês não vão poder estar comprando, quanto dinheiro vocês vão guardar. Porque eu tenho certeza que se vocês forem um casal e ambos estiverem aí trabalhando, vocês vão conseguir fazer com que um dinheirinho sobre aí no final do mês. E aí vai a pergunta, como é que vocês vão utilizar isso a longo prazo? Sejam inteligentes na estratégia, combinado? E a próxima grande mentira que me deixa assim, uma pilha de nervos é, olha, em Portugal não se existe aluguel barato, eu não consigo morar pagando pouco. E olha, você está equivocado. Vamos aqui, acompanha aqui comigo. Realmente, Portugal é um dos países mais procurados no verão europeu. Quando você fala de verão, alta temporada, realmente é um desafio a mais você está conseguindo encontrar imóveis com valores mais baratos. Mas olha, mesmo no verão europeu, eu vou estar te provando com prints aqui ao lado da tela, que existe sim arrendamentos baratos. A grande questão é que quando o brasileiro chega em Portugal, ele quer mostrar para a família que ele tem um poder aquisitivo bom, que ele está fazendo uma boa vida. Então ele precisa alugar um palácio para ele começar a vida, para ele recomeçar a vida. E veja bem, você está recomeçando sua vida. Não é hora de você procurar por uma mansão. Às vezes, se o seu orçamento é um orçamento mais curto, talvez compense você fazer o quê? A locação de um quarto.
Agora, se você tem um orçamento um pouco mais folgado, tá indo com filhos e tudo mais, é sim possível você encontrar casas. Eu vou estar deixando no link da descrição desse vídeo um vídeo explicativo com um passo a passo incrível de como é que você, hoje mesmo, consegue encontrar por arrendamentos baratos. Então, gente, é uma missão fácil encontrar aluguel barato em Portugal? Não é uma missão fácil, mas é uma missão possível, principalmente se você for atrás de estratégias como essas que eu apresento no vídeo. Então vai de você estar correndo atrás ou não de boas oportunidades de arrendamento, mas sim, elas ainda existem e estão disponíveis. É óbvio que em alta temporada, assim como em qualquer lugar do mundo, você vai ter uma dificuldade um pouco a mais, porque afinal de contas você está competindo com toda a Europa. É muito comum, por exemplo, os ingleses procurarem no verão português as praias do litoral de Portugal para estarem curtindo suas férias. Isso é normal, então você está disputando com quem já ganha em euros. É lógico que você não vai sair na frente, então tente procurar por casas em locais que sejam mais próximos da sua realidade de vida. Já pensou em estar considerando o interior de Portugal? Fica uma ideia. E a próxima grande mentira, que é de me cortar o coração, é quando alguém fala assim, olha, brasileiros quando chegam em Portugal só encontram trabalho na construção civil ou na restauração. Gente, essa mentira é tão grande que ela me deixa até um pouco nervosa. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que nessa semana eu coloquei uma publicação lá de pelo menos 10 categorias de profissões que estão em alta demanda, com falta de profissionais dentro de Portugal, que estão pagando aí uma média salarial de 2.000 euros. Pois é, gente, 2.000 euros. E são profissões que precisam de ensino superior? Não são profissões que precisam de ensino superior, e é por isso que eu deixei essas dicas para o final, porque eu sabia que elas eram importantíssimas para abrir a sua mente, para abrir o seu conceito sobre Portugal. Aqui nós estamos falando de profissões variadas e não é só no ramo da construção civil ou da restauração. A gente está falando de profissionais de marketing, profissionais de TI, eletricistas, encanadores, tubistas, soldador. São profissões inúmeras que não são somente da área da construção civil ou da restauração, que tem aí oportunidades para você brasileiro. Então, o que eu tenho para dizer para você, novo imigrante, é considere estar se adequando a procurar por vagas de trabalho nessas áreas que estão com falta de profissionais, porque primeiro, você vai ganhar melhor, os salários são mais altos. Quando não se tem tantos profissionais, é normal que as empresas paguem a mais para que você esteja presente. Então, o primeiro benefício é que você vai ter um salário muito maior. E o segundo benefício é que você vai ter ajuda na sua documentação para você estar se legalizando. E quem sabe você já não chega em Portugal legalizado com visto de trabalho. É muito interessante. Então considere realmente estar procurando por um emprego ainda no Brasil nessas áreas. Então olha só, se você ainda não conhece quais são essas profissões, corre lá no meu Instagram. Meu Instagram é @CamilaPlacide e veja os feeds dessa semana. Eu coloquei algumas notícias que estão te contando aí pelo menos 10 dessas profissões. É incrível eu poder falar que, olha, você que está aí do outro lado da tela, que ainda não tem ensino superior, que é um profissional, às vezes, digamos assim, de eletricidade, de encanador, que você é um ferramenteiro, você tem condições de estar alcançando salários ainda maiores do que você está ganhando hoje no Brasil, sabia disso? Você pode ter uma oportunidade de ter uma vida num país que é considerado o quarto país mais seguro de toda a Europa. Então, já considerou essa possibilidade? Você está podendo usufruir de tudo isso? Pois é, Portugal está te recebendo de braços abertos. E você que tem algumas das profissões que eu estou comentando lá, se você ainda não me segue, corre lá porque os conteúdos diários são incríveis. Então, quem sabe você não consegue estar alçando um voo ainda maior e buscando aí por salários e um padrão de vida melhor para você e para sua família. Fica a dica. E a 10ª dica, que por sinal é a mais importante, eu deixei para o final desse vídeo, que é a seguinte: falar. Se você entra como turista em Portugal e você resolve ficar, você está ilegal. Isso não é uma verdade. Eu não estou aqui incentivando você viajar a Portugal como turista e ficar, e morar e fazer sua vida. Eu não estou incentivando isso. Porém, é necessário que nós tenhamos esclarecimento sobre o que a lei portuguesa nos diz. Então, a lei portuguesa diz o seguinte: caso você entre como turista e resolva ficar no país, existe ali um artigo que faz com que sua legalização aconteça desde que você encontre um contrato de trabalho, que você faça um contrato de trabalho com uma empresa ou que você abra a sua atividade ou própria empresa. Então, assim, não é a forma ideal de se entrar em Portugal? Não é a forma ideal de se entrar em Portugal. Porém, falar que a partir do momento que você entrou como turista e resolveu ficar, você está ilegal em Portugal, isso é uma mentira. Você consegue sim se documentar, se legalizar através de um contrato de trabalho
ou através do artigo 89, que é abrindo atividade nas finanças, e você passa a ser um profissional autônomo. E veja, eu vou estar te falando o seguinte, se isso realmente fosse legal, como falam tanto por aí, por que Portugal teria um procedimento junto ao CEF chamado manifestação de interesse? Essa é outra falácia, inclusive. Agora, existem boatos de que a manifestação de interesse acabou, que não é mais possível se fazer manifestação de interesse em Portugal. Isso é outra falácia, tá? Eu deixei aqui para o final para a gente estar se aprofundando um pouco mais sobre o assunto, mas a manifestação de interesse ela ainda existe, ela é vigente e ela é justamente aplicada para esses casos de turistas que resolvem ficar em Portugal quando encontram um trabalho ou quando abrem a sua própria atividade ou empresa. Então não vamos ser hipócritas, porque eu sei que tem muita gente que assiste o canal que fez a escolha de fazer sua legalização em Portugal por meio dessa via, entrando como turista e dando entrada na sua manifestação de interesse. E alguns anos depois você tem aí a sua autorização de residência e posteriormente você é concedido o direito de ser cidadão da União Europeia. Então, olha, essa é uma manobra que ela é muito conhecida, eu não oriento ninguém, eu acho o seguinte, gente, cada família é um caso. A minha opinião pessoal sobre esse assunto é, se você tem condições de ir a Portugal com um visto, e olha, as coisas em Portugal estão mudando, Portugal está filtrando mais a entrada. É muito comum a gente escutar sobre brasileiros que são recusados no aeroporto porque são pegos nessa de tentar entrar como turista e na verdade estão tentando entrar para moradia. Então assim, sempre procure fazer o que é mais seguro para você e para sua família. Se vocês têm condição de se aplicar a um visto, condições que eu digo financeiras, vocês devem fazer. Inclusive eu tenho feito a cobertura da aprovação do novo visto de trabalho, que está em fase final de implementação, ele ainda não é válido, né? Por isso que eu ainda não trouxe um vídeo específico sobre isso no canal. Mas ele aí, quando ele for publicado no Diário da República oficialmente, eu vou ser uma das primeiras a estar vindo aqui trazendo tudinho, detalhado, tintim por tintim, do que você e sua família precisam fazer para atender esses requisitos desse novo visto. E quem sabe ele não pode ser uma alternativa, principalmente se hoje a questão financeira é uma questão que te impede, porque ele vai ter aí algumas exigências um pouco melhores dessas que a gente já conhece para o visto, porque se você for parar para pensar, hoje um visto de estudos ou de trabalho sai aí na faixa dos 100 mil reais. Então, será que uma pessoa que tem hoje 100 mil reais, ela tem interesse de migrar para Portugal procurando um trabalho? Eu acho que o público que tem essa faixa aí de renda, ou que já tem esse dinheiro guardado como poupança, ele não tem muito interesse em estar indo a Portugal ofertar mão de obra. Então o governo de Portugal está tentando criar soluções para que ele consiga atender e atrair para dentro de Portugal um público que realmente seja conivente com a realidade daquele visto, do propósito pelo qual o visto é solicitado. Então esse novo visto, que é um visto específico para procura de trabalho, ele está em fase de implementação. E eu vou estar trazendo novidades assim que elas surgirem aqui no canal. Mas o que eu tenho para dizer para você é, se você hoje é uma família que tem condição de se aplicar um visto, de vir já com mais tranquilidade e segurança, venha, porque olha, o processo de imigração, ele é um processo desafiador. Você vai ter muitos desafios ao longo do caminho. E a fase inicial, que é a fase de tentar dar entrada, procurar um trabalho, dar entrada na sua manifestação de interesse, é uma fase desafiadora, entende? Então, se você já vem com esse visto garantido, você vai ter um pouco mais de tranquilidade nesse processo. Agora, se você não tem condições e tudo mais, quem sabe não é uma boa hora você aguardar por esse novo visto de trabalho que está aí para surgir. Pode ser que te ajude. Fica aqui uma dica, um pensamento para você talvez se planejando aí no futuro. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigada pelo tempo que nós compartilhamos juntos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco melhor essas mentiras, essas falácias sobre Portugal. Meu nome é Camila Placide e você está no canal de Malas para Portugal.